paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Estamos aqui em mais um momento de gravação do nosso culto dominical, né? Ainda estamos com problemas técnicos com relação à internet, mas logo, logo estaremos ao vivo nas nossas transmissões, mais uma vez. Então vamos neste momento nos elevar a Deus em oração. Pai amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor, que é grande para com as nossas vidas. Deus, obrigado por essa oportunidade que temos, ó Deus, de poder render glória ao Teu nome, de poder render graça, de poder exaltar a este Deus que é vivo e vivo está em nós. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor é e faz por nossas vidas. Que o Senhor continue nos direcionando, nos guardando, nos protegendo e nos guiando, ó Deus, como povo Teu, neste mundo, neste caminho, para que possamos alcançar o alvo, que é Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor desde já possa estar preparando as nossas vidas, preparando os nossos corações para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E ainda neste momento vamos continuar louvando, adorando e bendizendo a este Deus que é grande, que é poderoso, a Ele que criou tudo que existe neste mundo de mais belo, para que nós pudéssemos viver esse jardim maravilhoso que é o nosso mundo e que nós devemos dar graças a este Deus que é tão maravilhoso para com as nossas vidas. A Ele rendemos graças. Grandioso és tu.
poderemos ver o nosso Mestre face a face. E assim como os anjos que já estão lá na glória, e o tempo todo dizem, proclamam que Santo, Santo é o Senhor, nós teremos essa oportunidade também de pessoalmente dizer ao nosso Deus: Santo, Santo, Santo é o seu nome. Vamos declarar neste momento? Santo, Santo é o nosso Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Santo,
gente estiver todos juntos aqui, né? Esse dia há de vir em nome de Jesus. E assim a gente vai poder cantar aqui num lindo coral, que santo, santo é o Senhor, com as nossas palmas, com o nosso corpo, exaltar o nosso Deus. Vamos neste momento dizer que pode estar tudo assim, meio virado de pé na cabeça, mas o Senhor está no controle de tudo. Ele sabe de tudo, porque até nisso, que para a gente pode ser o caos, acredite, para Deus está mais natural do que pode estar. Porque Deus é o Deus onipotente, é o Deus onipresente, é o Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas e o porquê de tudo isso. Então creia, no controle o Senhor está. As águas calmas me levarás, trazendo paz.
Graça e paz, meus irmãos, voltando aí depois de um louvor tão inspirador, né, com canções que transmitem verdades profundas da palavra de Deus. Grande é o Senhor, no controle Ele está. Foram canções que nós cantamos aqui. Estava lembrando aqui, enquanto os nossos irmãos celebravam aí, e juntamente com eles, você também que está aí na sua casa, eu estava lembrando do Salmo 95, que diz o seguinte: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Que salmo belíssimo, meus irmãos, que expressões acalentadoras da palavra de Deus nós temos neste salmo. O salmista expressa o chamado para vir adorar ao Senhor. Este vir adorar ao Senhor, ele não é necessariamente físico e geográfico. Ir à presença do Senhor é um chamado para nós vivermos essa experiência no lugar onde nós estamos. Nós estamos aqui na igreja, os irmãos estão aí nas suas casas ou em outros lugares, mas o chamado continua sendo o mesmo. Venham adorar ao Senhor, não necessariamente no templo, mas vir à presença do Senhor junto com o salmista, que seja essa a realidade e o chamado para a vida de todos nós nesta noite. Como os irmãos estão observando, e eu acho que Michele já comentou também a respeito disso, nós estamos em um culto gravado. Graças a Deus, né, o pessoal aqui da operadora de internet já está aqui na igreja, hoje pela manhã, quando está acontecendo a gravação desse culto, e certamente a partir de quinta-feira nós já voltaremos às nossas transmissões ao vivo. Então, irmãos, nós vimos aí, no início dessa minha intervenção, que Lucas colocou o banner da doação de alimentos. Nós chegamos a esse momento aí, quando uma vez no mês, ou uma semana durante o mês, nós temos a nossa Semana da Misericórdia. E chegou essa semana agora que está iniciando, os irmãos terão a oportunidade de entregar alimentos não perecíveis para fazermos a composição de cestas que nós estamos entregando a tanto famílias da nossa igreja, como famílias do PEP e outras demandas que têm aparecido para nós aqui. Isso tem abençoado muitas famílias. Então, nós convocamos os irmãos para mais uma rodada da Semana da Misericórdia. Os irmãos poderão fazer as doações tanto aqui na igreja, nos horários do culto, ou seja, quinta, no finalzinho da tarde já estamos aqui, até mais ou menos às 20 horas. No domingo pela manhã, toda a manhã, normalmente nós estamos aqui. E no domingo à noite, a partir das 17 horas, também já estaremos aqui. Além disso, na sexta-feira, os irmãos que compõem aí a equipe que está cuidando disso, eles estão se propondo a recolher os alimentos na sua casa. Se você não puder trazer aqui, se não puder entregar aos irmãos, você pode mandar um recado pelo WhatsApp ou por telefone, e os irmãos Genilson, Michele, Vamires e outros que estarão no apoio também, irão na sua casa buscar os alimentos que você está doando. Portanto, mais um esforço aí que nós vamos fazer para continuar abençoando as famílias que estão precisando
de alimentos e de outras demandas também que nós temos atendido. E glorificado seja o Senhor nosso Deus, porque até hoje não nos faltou para abençoar todos aqueles que nos procuraram nesses dias. Irmãos, nós vamos orar neste momento ao Senhor, agradecendo por este tempo que Ele nos deu aqui, e a mensagem da palavra de Deus vai ser trazida pelo pastor João. Eu vou até já chamá-lo aqui, porque aí a gente já aproveita e ora também para que o Senhor continue usando ele de acordo com a sua boa e perfeita vontade. Lembrando que nós estamos no mês de agosto, irmãos, e é o mês da juventude. O pastor João até me falou que o tema da mensagem tem a ver com com este tema, da juventude. E nós queremos fazer uma convocação para a juventude da igreja, Nós temos pensado aí numa participação maior dos jovens. Na verdade é assim, vamos considerar que quem está fazendo o culto basicamente são os jovens, Tem uns jovenzinhos assim mais velhos, como eu, como Geiel, como Leônidas, mas no mais aqui é a juventude que está conduzindo. São os jovens da nossa igreja. E hoje nós tivemos um jovenzinho, Levi, teve a participação aqui no culto da EBD e agora à noite também. Então, mas aí nós queremos uma participação maior, quem sabe nas pregações, estamos organizando aí, na Escola Bíblica Dominical, conduzido pela juventude. Então, esperamos que a gente consiga nos organizar para que nesses próximos 2 domingos, em agosto nós temos mais 2 domingos, Nesses próximos 2 domingos a gente possa ter uma participação ainda maior dos jovens, não somente no louvor, mas também nas preleções e em tudo que vai acontecer aqui na nossa igreja. Vamos orar neste momento. Glorificado seja o nome do Senhor. Receba um forte abraço, irmãos, de todos nós que estamos aqui, você que está na sua casa. Quero fazer também uma comunicação importante. Ontem nós tivemos uma reunião aqui na igreja com uma parte considerável da liderança da igreja. Os irmãos aqui também que fazem parte desta equipe de transmissão participaram desta reunião e nós vamos começar a organizar o espaço para uma abertura gradual dos nossos cultos à participação dos irmãos. Isso nós vamos ainda definir, porque a gente precisa dimensionar o espaço aqui para saber quantas pessoas nós conseguiremos comportar aqui com segurança, com o espaçamento, o distanciamento necessário, estabelecer as regras de como tudo isso vai acontecer. Então, não será nos 2 próximos domingos, talvez no iniciozinho de setembro, mas os irmãos vão se preparando aí, os que estão mais ansiosos, mais inquietos, porque já você vai poder estar aqui na igreja para celebrar, claro que com um formato bem diferente de como costumávamos estar em outros momentos, mas nem por isso um formato que seja bom para glorificar o Senhor Jesus e para celebrar o nome dele, que é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração. Vamos orar então neste momento. Pai, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado porque as tuas misericórdias, Pai Santo, elas não se acabam e não se acabarão. O Senhor é rico em amor e misericórdia. O Senhor está conduzindo as nossas vidas. O Senhor está nos sustentando. O Senhor está provendo, Pai Santo, todos os recursos, sejam eles materiais, recursos espirituais, emocionais, para que nós possamos continuar firmes e celebrando ao teu nome. Muitos prejuízos, muitas perdas nós já tivemos, perdas emocionais, lutos que nós estamos enfrentando, com perdas que nós tivemos entre os nossos familiares e entre os nossos irmãos e amigos, mas, Pai, nós sabemos que o mundo não está à deriva, a história não está fora de controle. O Senhor é o Senhor da história, é o Senhor que conduz todas as coisas, e nós vamos continuar, Pai Santo, avançando, confiando plenamente nisso, sabendo que as nossas vidas estão seguras em Ti, mesmo que nós tenhamos que passar por situações dramáticas, difíceis,
até mesmo na morte, Pai, a Tua palavra nos diz que nós somos vitoriosos, porque na morte de Cristo, a nossa morte vai significar um sono, porque a continuidade dela será a ressurreição. A ressurreição, Pai, é o remédio final para todas as doenças. Como é bom saber disso, como é bom confiar nisso, como é bom aguardar ansiosamente o cuidado, a continuidade do cuidado do Senhor, nesta situação, inclusive mais extrema da vida, que é a própria morte. Obrigado, Pai Santo, glorificado seja o Teu nome. Nós queremos entender mais isso, nós queremos confiar no Senhor até os limites da nossa razão. Ajuda-nos, Pai, nisso. Ajuda em todas as coisas. Nós honramos a Ti, porque o Senhor é o nosso maior tesouro. Apresentamos o Teu servo, Pai, que está aqui diante da Tua congregação. A congregação que está nas casas. Que o Senhor possa usá-lo na transmissão da Tua palavra. Que seja uma palavra, Pai, vinda do Teu coração para a nossa igreja. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, como o pastor Silas adiantou, hoje nós queremos falar um pouco para a juventude, né? Entendo a juventude em uma outra perspectiva, na perspectiva que quando você assume algumas posições sociais e responsabilidades, a juventude ela deixa de passar, porque agora o tempo não é mais voltado apenas para si, mas para lidar com outras situações que nós, de maneira natural nos envolvemos, como casamento, filhos, e aí aquele ânimo, da juventude, aquela ação destemida, ela fica mais consciente, precisamos pensar mais para agir, porque agora não é somente nós no mundo, tem outras pessoas que nos cercam e assim faz-nos pensar duas vezes antes de agir. Então, iremos trabalhar nessa noite, pensar um pouco sobre o jovem e a redenção. Que redenção é essa, O processo redentivo aí que o Senhor traçou para a humanidade. Então, começa no Éden e vai até o último dia, de vida aqui nessa terra, quando o Senhor, com o seu poder e grande glória, ou vier na sua parousia, ou quando nós sairmos daqui e encontrarmos com Ele nas nuvens, ou na morte, como Silas falou, que é o único remédio aí para todas as nossas dores, a ressurreição, o remédio para nossas dores. Então, irmãos, quero pensar hoje, pensar um pouquinho longo, porque eu quero pegar um pouco da história da redenção, para que assim possamos entender o jovem dentro desse processo, como foi a participação do jovem no processo da redenção e como é ainda a participação do jovem no processo da redenção. Acaba quando Cristo voltar. Então logo estamos aí nessa caminhada. E aí, para pensarmos sobre o jovem e a redenção, eu quero ler Números capítulo 13. Números capítulo 13. O quarto livro do Pentateuco, diz assim, Números capítulo 13, versos de 4 em diante. É um texto meio estranho, porque é uma genealogia. Acho que poucos pregam sobre genealogia, as descendências aí, mas achei legal essa genealogia aqui por conta do que nós iremos abordar nessa noite. Então diz assim, Números capítulo 13, versos de 4 em diante, até o 15. São estes os seus nomes: da tribo de Rubens, Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rufi; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade,
filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Mical. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vosfi. Da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. Então está aí o texto que nós iremos pensar, refletir sobre ele e observar o processo da redenção, tendo o jovem como uma ação bem efetiva aí para a vinda do Salvador. Então a nossa leitura ser olhando do Novo Testamento para o Antigo, né, enxergando aí o jovem no processo redentivo. A história da vida de Jesus é mais longa que pensamos, pois se inicia junto com a vida do povo de Israel, lá mesmo nos primórdios da raça humana, segundo nossas convicções criacionistas, né? Então Deus criou Adão e Eva e de lá para cá vem aí a raça humana. João, no Apocalipse, diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, né? Apocalipse capítulo 5, verso 5, diz assim: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Essa é uma informação muito importante, pois retrata a origem de Jesus. Em Mateus capítulo 1, também há uma informação sobre a genealogia de Jesus, trazendo um fio delineador dos ascendentes dele. Todos os evangelhos apontam essa descendência não apenas hebraica, mas de maneira bem específica a origem sanguínea de Jesus. Jesus da tribo de Judá. Então os irmãos pegarem aí os evangelhos, os irmãos verão essa linearidade, né, apontando Jesus aí, a tribo de onde ele veio, né, da tribo de Judá. E isso é muito significativo quando nós entendemos aí o processo da redenção que o Senhor proporcionou a todos os homens, esse processo de salvação. Acho importante nesse momento fazer uma retrospectiva, um breve resumo da história de Israel, que remonta a esse cenário da vinda do Mestre, e mostrar algumas figuras emblemáticas nessa construção da história da redenção. De início, temos Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Com Abraão, o projeto de Deus ganha um contorno, pois agora temos uma figura dentro da história que podemos ver a ação de Deus em prol do homem. Deus o chama e faz uma promessa de ser pai de uma grande nação, sendo sua esposa estéril. Mas Deus age em sua graça e poder, concede um filho a Abraão, confirmando assim a promessa. Então os irmãos conhecem a história de Abraão, não vou me ater muito aqui para não gastar muito tempo. Depois, né, Isaac, dentro da teologia, ele é reconhecido como uma ponte na história entre Abraão e Jacó. Então Isaac, ele é uma ponte, né, dentro da teologia. Os irmãos pegarem a quantidade de capítulos que é reservado a história de Isaac, são apenas 3 capítulos, né? Você pega de Abraão, você tem aí, né, de 8 a 10 capítulos. Você pega de Jacó, você tem também aí quase a quantidade mesma de capítulos referindo a vida de Abraão e a vida de Jacó. Mas ele é significativo, porque é através dele que Deus cumpre a promessa feita a Abraão. Já na história de Isaac, tem um cisma entre os filhos gêmeos, ainda na barriga da mãe. E após uma situação um pouco constrangedora, Jacó recebe a bênção que era concedida ao primogênito. Então, falo dessa situação um pouco constrangedora, né? A relação que ele tem ali com as 2 mulheres e depois com as concubinas, que foge um pouco do nosso contexto social, né, em relação a casamento. Jacó com Lia e Raquel, e com elas tem 13 filhos, sendo uma mulher. A narrativa é um pouco extensa, e existem alguns elementos contrários à nossa cultura, que não nos cabe fazer menção nesse momento, mas consideraremos aqui apenas o filho mais velho de Raquel, José. Por meio de José, o povo de Israel é protegido da fome que assola a sua terra. Então, é uma figura emblemática no processo redentivo, a história de José, porque ele preserva, né, aquela que seria a tribo de Judá. Após essa narrativa dos patriarcas, temos um período onde o povo cresce na terra do Egito, ao ponto de causar um temor nos egípcios.
Então, começa um novo bloco narrativo da história da redenção. Se os irmãos repararem bem na narrativa, de Abraão a Jacó, temos uma promessa e o objeto da promessa. Em Abraão, temos um filho que seria da promessa, Isaque, mas também temos a não promessa, Ismael. Em Isaque, também temos a promessa e o objeto da promessa, Esaú, era o objeto da promessa, mas também temos o da não promessa, Jacó. E em Jacó temos a promessa e o objeto da promessa, temos Raquel, que é o objeto da promessa, e também temos o da não promessa, Lia. Mas há uma quebra no discurso de Jacó. O prometido não recebe a bênção, e essa quebra na lógica narrativa permeará toda a história da redenção. Então os irmãos podem ver aqueles que, de acordo com as convenções sociais daquela época, em que deveria receber a promessa, não recebe, mas o outro recebe para cumprir o propósito de Deus. Depois do clamor do povo a Deus, ele ouve e chama um homem com o nome de Moisés. Este os libertaria das mãos violentas do faraó, e assim acontece. Deus, por intermédio do seu servo, liberta o povo por meio de grande poder e grande glória. Então o povo sai do Egito, peregrina 40 anos no deserto, até chegar à terra prometida. Mas antes da chegada, há um fato interessante nessa narrativa. Moisés escolhe 12 espias para irem à terra de Canaã, para verem a cidade. Esses 12 não foram escolhidos aleatoriamente, cada tribo teve o seu representante. Na narrativa dos representantes de cada tribo para espiar a terra de Canaã, não bate com os descendentes de Jacó, aqueles que ocupariam a terra de Canaã. Vamos fazer um paralelo para vermos o que aconteceu. Eu vou colocar uma imagem para os irmãos aí, os irmãos vão ver o que eu quero exemplificar. Então você tem aí na imagem, os filhos de Jacó e as 12 tribos de Israel, aqueles que ocupariam aquele espaço onde o Senhor reservaria a ele. Na minha coluna aqui à esquerda, nós temos aí os filhos de Jacó, que foram 13, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azer, Isacar, Zebulon, Diná, José e Benjamim. E nas 12 tribos de Israel, nós temos apenas 12 tribos, 12 representantes de cada filho de Jacó. Só que um detalhe, se os irmãos perceberem aí, está aí, Rubens também, Rubens, Simeão, Levi, Judá, Naftali, Gad, Azer, Isacar, Zebulon, aí vem Efraim e Manassés. Efraim e Manassés não eram filhos de Jacó. Então o que eles estão fazendo aí? Eles eram filhos de José. E aí da vida de José, ele ganha aí uma porção dobrada da terra, dos seus filhos, Efraim e Manassés. Aí completa o bloco das tribos de Israel. No texto base da nossa reflexão, vemos essas duas tribos identificadas e seus representantes. Da tribo de Efraim temos Oséias, da tribo de Manassés temos Gad. Então, os irmãos percebem que com os filhos de Jacó até aqui, a essa narrativa, temos aí em torno de 440 anos. Então são os descendentes de Jacó que vão ocupar a terra, a partir dos filhos de Jacó, que eles iriam ocupar a terra de Canaã. Talvez você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a mensagem? O versículo 16, de Números 13, explica tudo. Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Esse neto de Jacó, José recebe a bênção do avô para possuir uma porção dobrada da terra. Ou seja, o desprezado pelos irmãos, José, tem uma porção dobrada na divisão da terra. Efraim e Manassés, filhos de José. Então, quando fala aqui de Oséias, no versículo 16, e lá no versículo 8, quando na genealogia vai dizer que Oséias, foi um dos escolhidos para
espiar a terra, esse Oséias depois recebeu o nome de Josué. Então houve uma transformação. E quem era esse homem? Um dos descendentes da tribo de José, lá de Efraim. Vamos continuar para entendermos. Outra quebra na lógica da narrativa: o desprezado ganha o destaque. Então o José, que era desprestigiado pelos irmãos, é aquele que vai dar, sustentação dentro do processo da construção, da redenção, da vinda do nosso Senhor. Josué foi um dos espias que coletou informações para Moisés sobre a terra que iria ocupar. Sua percepção da terra foi diferente dos demais, que olharam uma impossibilidade de ocupação, ao qual receberam a punição de Deus. Se os irmãos observarem o capítulo 14 de Números, os irmãos verão o que o Senhor faz com aqueles que trouxeram uma mensagem diferente, a qual o Senhor tinha para toda a comunidade de Israel, para ocupar a terra. A tribo de Judá, que seria o palco para a vinda do Messias, foi iniciada com a percepção de um jovem que não olhou para a terra e viu dificuldades, mas apenas olhou o que Deus os abençoariam ali. Então veja a percepção de Josué e de Caleb, em relação à terra prometida, é totalmente diferente daqueles 10 que foram com eles, que disseram que haviam homens gigantes, que eram uma nação bem poderosa e que eles iriam morrer, e a partir disso as pessoas começam também a colocar um pé atrás na obtenção da terra prometida. Após a morte de Moisés, o povo ocupa a terra. As tribos recebem sua porção, e o reino do sul permanece fiel a Deus, e o reino do norte é dissipado. Então temos aí um resumo, uma síntese, da história de Israel, mostrando aí a origem da tribo de Judá, vindo de Abraão, concentrando na vida de José, e Josué fazendo parte desse processo da narrativa da redenção. Dessa narrativa eu quero tirar 3 reflexões, respondendo 3 perguntas. A primeira é: por que Deus escolheu pessoas jovens para espiar a terra e não adultos? Segundo, o que há de errado na história? E terceiro, qual é a relação entre jovem e a história da redenção? Então vamos tentar responder aqui a partir desse contexto que nós lemos, de Números capítulo 13, 14, e depois expandindo um pouco para todas as escrituras, para pegarmos exemplos de jovens que se colocaram à disposição de Deus para que o reino desses fosse manifesto através da vida do Cristo. Então, primeiro, por que Deus escolheu pessoas jovens para espiar a terra e não adultos? Essa pergunta é fácil de fazer, e responder. O difícil, nós temos o porquê que foram escolhidos Josué e Caleb, principalmente Josué, que é o foco aqui da nossa narrativa. Caso os irmãos reparassem no contexto, capítulo 13, vocês encontrarão a resposta para essa pergunta. O povo de Israel, recém-libertos da escravidão egípcia, estava cansado de sofrer por estarem livres, e qualquer oportunidade eles expunham aquilo que estava em seus corações. Olha aí, lá em Números capítulo 14, versos de 1 a 4, olha o que diz: naquela noite, a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou no deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltaremos para o Egito. Números capítulo 14, versos de 1 a 4. O povo estava cansado da viagem, e por mais que quisesse avançar, todo e qualquer empecilho era motivo de dar um passo atrás, de volta para a pseudo-tranquilidade que eles tinham como escravos. Eles ignoravam o sofrimento por causa do alimento que tinham. O novo
é sempre estranho àquele que tem que manter a família. Vou repetir. O novo é sempre estranho àquele que tem que manter a família. Em primeiro lugar, vem a proteção e o pão. Depois vem a excursão. Então, você prepara, dá as bases para a família e depois sim, uma aventura, mas algo bem pensado, algo bem refletido. Lógico que estou tentando aqui humanizar aquele povo que saíra do Egito e tinha também suas demandas como família. Tinham pais e mães que, mesmo estando sob a alta demanda de serviço escravo, tinham seu teto e pão garantido para a família no Egito. Então, estou olhando aqui de maneira bem particular, bem pessoal, porque assim como aqueles que saíram da terra do Egito com suas famílias para uma terra que não sabiam, apenas que era uma promessa, eles tinham que manter a família. E mesmo diante daquilo que o Senhor dera a eles, que é o maná que falamos pela manhã na EBD, o que estava sendo dado a eles todo dia, mesmo assim eles não perceberam a bondade do Senhor e cuidar deles, e eles sempre voltavam as suas mentes para o Egito, onde eles tinham uma pseudo tranquilidade, segurança, onde de fato não tinha, porque eles eram escravizados, estavam sob a demanda de outro. Penso que foi esse motivo que Deus, ao selecionar espias, convocou os jovens para estarem nessa demanda. Observação, irmãos, espero que os adultos não me entendam mal, mas é que nós somos calculistas, porque amamos nossa família e não queremos colocá-las em situações ruins. Por isso que pensamos muitas vezes antes de agir. Nós não queremos colocar a nossa família em um estado ruim. Então logo, qualquer passo que nós damos, nós queremos pensar. Diferente do jovem que não tem ninguém, como meu pai dizia, não tenho um passarinho para alimentar, não tem nada, é a sua vida pronto ali para se manter. Os jovens são destemidos e exploradores, olham para a vida como uma mata a ser explorada e tentam explorar o máximo sem medo do que virá. Nas pseudo dificuldades, eles enxergam oportunidades. Então, se vamos pegar aí o grande boom tecnológico, as grandes empresas, pega aí o Facebook, pega aí o Instagram, pega esses aplicativos que nós utilizamos, todos foram criados por jovens, pessoas destemidas que viram oportunidade nesse emaranhado de coisas, então eles não têm medo, eles não têm medo daquilo que virá, eles enfrentam porque eles têm a força e o vigor para continuar. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade. Veja que o contraste entre a fala daqueles, dos mais adultos, os mais velhos, e a fala de Josué e de Caleb. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, é muito boa, podemos ir, os gigantes existem, mas só que nós podemos vencê-los, porque o Senhor está conosco. Ele nos encorajou a estarmos juntos com vocês para irmos ocupar aquela terra. A percepção desses dois jovens foi de contrário de todo o povo de Israel. Eles não queriam voltar para o teto, e o pão, queriam melhor. Observando a disposição desses jovens, eu penso em uma música de Titãs, antiga, que diz assim, o nome é Comida. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Ou seja, eles tinham em mente uma vida de movimento, de nomadismo, A ideia do nomadismo é fantástico, porque você não se instala a sua vida toda ali, ela está ali em um pequeno momento, depois ela sai dali e vai circulando a terra para encontrar um lugar que melhor o acomode, mas mesmo assim, quando já estão acomodados, eles se retiram para explorar outra terra. Olha a diversidade de espaço que temos no mundo, a quantidade de estados que temos no nosso país,
é o que leva-nos, né, a fixar uma residência em um lugar só e morrer ali. A vida, ela é muito ampla, ela é muito dinâmica, então podemos explorar ao máximo, mas quando nós arrumamos família, aí a coisa muda. Aí precisamos, né, ficar concentrados para criarmos raízes e assim darmos a possibilidade dos nossos filhos explorarem. Mas enquanto jovens, né, o mundo, né, é a sua casa. Não tem medo de encarar uma nova realidade, de encarar um novo desafio, porque ele vê naquilo ali uma oportunidade e um desenvolvimento e um crescimento. Então respondi o porquê Deus mandou Moisés escolher jovens de cada tribo. Agora quero responder o porquê que foi Josué escolhido. Olhe a linhagem de Josué, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, né? O texto base. Jacó não teve um filho com o nome Efraim, mas neto. Logo, essa tribo não faz parte da genealogia direta de Jacó, mas é adotada por Jacó como filho. Entra na linhagem do Salvador por adoção. Seu pai, José, excluído pelos irmãos, e o menor de sua casa, é abençoado por Deus por ser fiel em todas as circunstâncias. Olhe quem era Josué, lá em Deuteronômio capítulo 30, verso de 15 em diante. Olha quem era Josué: que o Senhor, o Deus de todos da vida, designa um homem como líder dessa comunidade. Moisés falando para Deus, que já estava quase morrendo, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele, faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dá-lhe parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade de Israel seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Deuteronômio capítulo 30, verso 15 a 22. Josué não foi escolhido aleatoriamente, pois esse estava cheio do Espírito, ao ponto de ser reconhecido por Deus no meio da congregação. Esse foi o requisito escolhido por Deus para escolher Josué. Não foi simplesmente o fato de ser jovens, mas sim pelo fato de ser jovem, né, destemido, corajoso e ainda cheio do Espírito, para fazer parte do processo da construção, da redenção, da vinda do Salvador. Quero tirar um momento para aplicar aquilo que nós falamos. E aí eu uso o texto lá de João, 1 João capítulo 2, verso 14, que diz assim: jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Vocês são vitoriosos, assim como Caleb e Josué. Assim são vocês, jovens, vitoriosos, fortes, corajosos, pronto para qualquer batalha, pronto para viver essa vida do nomadismo, sair daqui e ir para ali. Olha que beleza, né? É aquele programa que a Junta de Missões tem, né? O Radicais, onde só é selecionado pessoas jovens que dedicam sua vida por um ano para estar em outro lugar, para anunciar as boas novas do Senhor. Pessoas que, né, não têm compromisso de sustentar ninguém, tira aquele espaço de tempo para dedicar ao Senhor e vive como um nômade, né? Ora está aqui, ora está ali, e a vida vai acontecendo. Assim, jovem, o Senhor chamou você para estar junto desse processo da redenção para a sua volta. Vocês são destemidos, vocês são corajosos, vocês sonham, vocês vivem. Há sonho, há esperança, há de fato, né, aquilo que dá substância à vida, o sonho, né, sempre caminhar, sempre conquistar, sempre estar adiante.
Há uma vida em vocês, porque vocês estão nesse movimento. E a força, o vigor físico, a inteligência, a capacidade, né, esse dinamismo que o mundo exige, vocês têm. Agora, talvez o que falte para ser comissionado é ser cheio do Espírito. E o Senhor convoca você, chama você nessa noite para ser cheio do Espírito Santo e fazer parte do processo redentor, fazer parte da história da redenção, em que muitos depois olharão e falarão assim: passou um jovem aqui que falou minha palavra do Senhor, e eu e minha casa hoje servimos ao Senhor. E você será aquele fio delineador da vida. Você vai mudar a vida do outro através da palavra de Deus que tem na sua vida. Um exemplo pessoal, não gosto de fazer muito pessoal, mas falando acerca dessa questão de ser destemido. Quando jovem, ali para os meus 18, 19 anos, estava em casa, em Goiás, assistindo ao jornal, e aí passou lá, né, lá em Goiás tem, na época das férias, que é em julho, diferente daqui que é no verão, lá em julho, e aí passou nos noticiários um lugar que todos os goianos iriam passar suas férias, chamado Rio Araguaia. Aí eu assistindo ali, meio-dia, né, deitado no sofá, vi aquela entusiasmo, né, do povo, aquela alegria do povo lá no Araguaia. Eu peguei o telefone, liguei para o meu primo e falei, ele tinha um apelido de Índio, falei: Índio, vamos para o Araguaia? Ele falou: você tem dinheiro? Eu falei: não. E você tem? Não. Mas vamos. Juntamos o que tínhamos, cada um pegou R$50 da passagem, que era 400 quilômetros de distância, e fomos passar 3 dias no Rio Araguaia, sem nenhum arruelo no bolso, sem nenhum real no bolso, mas fomos, porque nós vimos que ali seria um lugar de alegria, de aproveitar a vida. E assim, né, falei para minha mãe: já liguei para a rodoviária, estou indo à tarde para o Rio Araguaia. E ela quase ficou doida, descabelou, mas, né, fomos. E aí, no meio do caminho, já encontramos uma pessoa desconhecida e fizemos amizade, e dessa amizade o cara era endinheirado, né, tinha muito dinheiro, e nós colamos nele, e ele gostou de nós, e ficamos ali 3 dias sob a tutela dele, e ele bancando as nossas despesas com bebida, com hospedagem, e nós ali apenas desfrutando do espaço, né? Andamos de lancha, né? Conhecemos vários lugares bonitos, e nós dois sem nenhum dinheiro no bolso, apenas com o dinheiro da vinda e da ida, sem pensar. Nós, jovens, somos assim. Também temos experiências, né, onde nós deixamos a nossa casa para ir para outro estado fazer missões, apenas, né, sendo levado pela comissão de missões e ficando ali uma semana, depois voltando, né, sem preocupar, né, em o que iríamos comer ou onde iríamos dormir, porque só eu, né, naquele lugar eu sei me resolver, daria para eu me encostar em qualquer lugar. Nós temos essa força, esse ânimo para fazer. Hoje não faço mais porque aí pesa, né? Tenho aí uma galera que eu preciso dar atenção, mas vocês não, vocês têm essa força, enche do Espírito, você verá o que o Senhor fará da sua vida. Ele vai falar assim: escolha aquele jovem ali, traga para cá, para fazer parte do processo da redenção. Segundo, o que há de errado na história? O que há de errado na história? Nada. Nós que vemos com os outros olhos. Na história não há nada de errado. É nós que a enxergamos com os olhos errados. Na história da redenção, Deus não olha para os estereótipos humanos como olhamos. Ele olha para o coração sincero do adorador. Deus não se importa com as fases da vida humana para usar no processo histórico da redenção. Deus olha não olha para o status das pessoas para as convocarem para a história da redenção. Falei anteriormente da promessa e objeto da promessa. Abraão teve promessa que cumpriria na vida de Isaac, mas também tinha Ismael, né, que deveria receber herança por ser o primogênito. Já Isaac tinha objeto da promessa, que era Esaú, mas foi Jacó que recebeu.
Em Jacó, temos Lia como merecedora no processo, mas a mais amada foi Raquel, e de onde saíra aquele que daria prosseguimento à história da redenção. Deus quebra todos os protocolos humanos para provar que Ele não depende de nossas estruturas, para que seu plano redentor siga adiante. Quem era José? Quem era José? Um filho mais novo que na tradição era até ridicularizado por não ter a bênção da primogenitura, e as bênçãos advinham dela. E o que Deus fez? Vocês conhecem a história de José. Deus usa para preservar o seu povo. Agora eu pergunto a você, jovem, quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Talvez você responda, só apenas mais um João, mais um José, mais uma Maria. Se você olhar para a sua genealogia, talvez você possa até pensar assim, mas se você olhar para Deus, você pode se enxergar como o João, o José, a Maria, determinado, né? Vai ter um artigo determinado aí, determinando quem é esse João, quem é essa Maria, porque você será diferenciado, você será chamado pelo nome específico e trazido até Deus, um participante da história da redenção, que Deus quer e pode usar poderosamente, frustrando assim todo o julgamento humano. Talvez a pessoa olhe para você e, né, despreza, mas o Senhor, Ele não despreza ninguém, Ele não despreza a juventude. Olhe para João Marcos. Quem foi João Marcos? Esteve com Paulo e depois escreveu o Evangelho de Marcos. Olha Timóteo, jovem ainda, direcionando a igreja. Apenas não importa a idade, mas ser mais jovem é uma oportunidade melhor para servir o Senhor, quando nós nos colocamos à disposição dEle. Nós não precisamos temer, porque o Senhor, Ele é poderoso para nos usar, e Ele chama você, jovem, fazendo essa reflexão nesse mês, Ele chama para que você possa assumir um compromisso com Ele, e assim fazer parte da história da redenção, né, do grande dia em que o Senhor voltará. E terceira e última reflexão: qual é a relação entre jovem e a história da redenção? Qual é essa relação? Agora eu quero alargar um pouco a abrangência da Bíblia quanto aos jovens que foram participantes da história da redenção. Falamos apenas de Josué e Caleb. Agora eu quero expandir um pouco e ver outros jovens que fizeram parte desse processo redentivo. Já vimos Josué, que não viu um povo guerreiro nem Canaã, mas sim uma oportunidade para se instalar ali. José venceu toda a oposição que tinha contra ele, chegando a ser o segundo maior na casa de Faraó. E aqui eu abro um parênteses, porque talvez você fique aí nessa, vou usar a expressão que Norma utilizou pela manhã, você fica nessa noia em fazer o que Deus quer ou seguir a profissão. Olha o que José fez. José seguiu a profissão, ele foi o segundo maior em poder na casa de Faraó e servindo ao Senhor. Então você pode levar, né, a sua vida profissional, junto com a sua vida com o Senhor. Ou melhor, não tem como, né? Não tem como você fragmentar a vida. Mas se você é cheio do Espírito Santo, o Senhor, Ele também pode te colocar no lugar em que você almeja. E ali você ser o quê? Bênção. Você ser caminho de Deus para aqueles que estão ali. Temos aí Davi, né? Davi é o cara mais doido de todos. Olha o tanto que o cara é doido. Ele olhou para o gigante, onde todos tinham medo, e disse: é um incircunciso, deixa comigo. Então você tem todo um exército de um lado, com medo de gigante, ele chega e fala: é um circunciso, pode deixar, né? O Senhor dos céus hoje me entregará esse incircunciso em minhas mãos. Pronto, né? Olha o cara mais doido. Olha Esther, órfã, judia, enfrentou e participou da perseguição do seu povo. Sem dúvida, ela foi tentada a ficar em silêncio e escapar à vergonha ou ao prejuízo pessoal.
Ela estava disposta a abandonar sua posição, até sua vida, a fim de salvar o povo. Olha aí uma das representantes femininas, né, no processo salvífico, onde a mulher se dispôs, né, a preservar, porque o seu povo seria consumido pelo rei Assuero, e ela se colocou à disposição do Senhor para dar prosseguimento a essa linhagem do Salvador. Outro cara mais doido, né, chamado Daniel. O que Daniel fez? Não, hoje eu vou passar a noite com os leões, deixa comigo. Olha que cara doido, passar a noite com os leões. Aí tem os coleguinhas dele, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, outros malucos, passearam na fornalha de fogo. Então veja que no processo salvífico tem pessoas doidas, que se colocam em posições a qual outro nenhum se colocaria, né? Todos esses jovens, mas jovens que confiavam em Deus, confiavam, né, naquele que havia o chamado, e independente da circunstância, se o Senhor estivesse com ele, não dependeria o lugar, se fosse na jaula com os leões, se fosse na fornalha de fogo, se fosse com o gigante, se fosse com o faraó, enfim, independentemente, né, de quem ele estaria, do poder onde ele estaria ali, prestes a ser consumido, mas se ele estivesse com o Senhor, ele iria, porque o Senhor iria estar com ele. Quero parar por aqui em relação à quantidade de jovens, né, porque temos muito mais aqui, jovens a destacar, que fizeram parte do processo salvífico. E queremos destacar apenas o que esses jovens tinham de semelhante. A semelhança desses jovens, que eram todos jovens, e eles de maneira direta participaram da formação do caminho para a vida do Redentor. Todos eles tinham o Senhor como sustentador de suas vidas, tinham consciência do Deus a qual serviam. Eles tinham consciência, quem é esse Deus? Eles sabiam quem era esse Deus. A experiência que era contada para eles dos antepassados, os fizeram depois experimentar essa vida ali, né, o Senhor agindo através de suas vidas. E esses jovens que lá estiveram, eles têm a mesma natureza que você e eu, a mesma natureza que você, jovem. São humanos, falhos, pessoas que precisam da graça, mas o detalhe é que eles tinham consciência quem eles serviam. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que você serve? Você tem consciência de quem é Ele? Se você tiver consciência de quem Ele é, ninguém vai te segurar. Os estereótipos podem ser contrários. Talvez você pode ser de uma família desprestigiada, não ter dinheiro, né, ser pobre, mas isso não tem nada a ver. Se você for cheio do Espírito Santo, o Senhor, Ele vai te convocar, Ele vai te chamar, Ele vai te colocar em um lugar onde você será destaque, não para si mesmo, mas para a glória do nome dEle, para que pessoas possam ir até Ele através de você. Assim como esses jovens foram convocados para participarem da preparação do caminho para o Redentor, você, jovem, também tem um chamado para preparar os corações das pessoas para a chegada do Redentor, para a volta de Jesus. A história está se repetindo. Abra os olhos. Aqueles jovens permaneceram fiéis no processo da construção da história da redenção. Fique fiel no processo da construção da volta de Jesus. Você faz parte da história da redenção. Você faz parte da história da redenção. Não ignore isso. Você faz parte. Assuma a sua posição diante desse fato tão importante de abrir caminho, né, novamente para a volta do Criador. Minha oração é que Deus proteja nossos jovens e os fortifique em sua palavra, enchendo de esperança e graça a cada dia, e que a cada dia os livre do maligno. Na história de nossas vidas como jovens, o passado não é o empecilho para que Deus possa chamá-lo ou vocacioná-lo para fazer algo. Talvez você não teve uma história que correspondesse à expectativa da sociedade para ocupar um serviço no reino de Deus, mas
Assim como esses jovens que citei, também não tinham nenhum valor diante dos homens, mas sim um alto valor para Deus. Assim também é você. Deus tem uma alta consideração por você. Deus o considera. Pense nisso. Deus considera a sua vida. Deus considera a sua força. Deus considera, né, a sua percepção de mundo. E Ele te chama para fazer parte do processo salvífico. No dia que Ele voltar, Ele falar: vem cá, meu jovem, né? Foste fiel no processo. Olha a quantidade de pessoas que não tinham esperança e através da sua disposição de vida, agora eles tiveram. Você é muito importante. Não despreze a tua juventude. Corra para os braços do Pai, que Deus vai te usar. Oremos. Obrigado, ó Pai, pela exposição da Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito complete, ó Pai, essa palavra em cada coração e que ela possa encontrar repouso na vida de cada jovem que a ouvir e que possamos sair, ó Pai, de uma vida inerte e passar por uma vida dinâmica, uma vida, ó Pai, que tenha, ó Pai, dentro dessa dinâmica a Tua presença. Queremos, ó Pai, que os nossos jovens sejam prósperos, mas muito mais queremos que eles sejam fiéis a Ti. Que eles sejam, ó Pai, cheios do Espírito, assim como foi Josué, assim como foi Caleb, assim como foi Davi, assim como foi José, assim como foi Esther, assim como foi Sadraque, Mesaque e Abidnego, assim como foi João Marcos, assim como foi Timóteo, assim, ó Pai, como todos aqueles que passaram por essa terra, ainda na juventude, se dispuseram, ó Pai, a fazer a Tua vontade. Abençoa-os, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Que esta mensagem possa continuar reverberando nas nossas mentes, nos nossos corações, que ela possa alcançar não somente os irmãos que estão neste momento aí participando da nossa celebração, mas que alcance também muitas pessoas, muitos jovens que virão assistir este vídeo desta celebração em outros momentos, já que ele vai ficar aí no canal da nossa igreja. Que Deus abençoe a nossa juventude, que vocês possam encontrar ânimo, porque, como foi ressaltado pelo pastor João, mas muito especialmente como foi dito pelo apóstolo João, vocês são fortes. Então, que vocês possam encontrar fortaleza na fraqueza, mesmo na fraqueza, encontrar fortaleza em Deus. Em Deus faremos proezas, diz o salmista. Que seja assim com todos os irmãos, mas especialmente com a nossa juventude. Meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa celebração e a nossa equipe está aqui e eles vão louvar uma música muito especial, que é a bênção apostólica. E por isso, nós vamos ter duas bênçãos apostólicas agora, duas bênçãos. A primeira que nós vamos fazer neste momento, dar neste momento, através dessa oração que eu vou fazer agora, e depois através desta canção. E aí eu quero fazer um combinado com você que está neste momento participando desta celebração, que você aquiete o seu coração. A bênção apostólica, que se encontra pulverizado nas cartas, especialmente do apóstolo Paulo, ela é um chamamento para nós termos a percepção do amor de Deus, nosso Pai, a percepção da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, e que nós também somos alcançados pela comunhão e pelas consolações do Espírito Santo. Então, que você possa perceber esse agir redentor de Deus
na sua vida e na nossa vida como um todo. Portanto, eu convoco você para quietar o seu coração, ficar tranquilo, em paz, parar com toda atividade que estiver aí e se conectar neste momento com o Pai dos céus. Não somente na oração, mas também quando os nossos irmãos estarão trazendo para nós esse último louvor. Portanto, vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, glorificado seja o teu nome. Mais uma vez, nós agradecemos porque estamos concluindo mais uma celebração. Especialmente neste final de semana, nós tivemos muitos obstáculos, mas eles foram superados pela criatividade, né, daqueles que estão envolvidos neste trabalho. Por isso somos gratos a Ti, Pai, e que esse esforço não seja em vão. Não será, nós sabemos que não será, porque a Tua palavra não volta vazia. Mas nós te pedimos, Pai Santo, que haja um incremento do Teu amor e da Tua graça através dessas celebrações, para que muitos possam ser alcançados pela Tua palavra cantada, pela Tua palavra ensinada, pela Tua palavra pregada e pela Tua palavra orada a partir deste lugar que nós estamos. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito do Senhor seja conosco que estamos aqui neste momento, seja com cada um dos irmãos que estão nas suas casas, onde quer que esta gravação esteja chegando, e seja também, Pai, com todo o povo de Deus, em todos os lugares da terra, hoje e para todo sempre. Amém.